Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, a mais esta assistência espiritual, que mesmo à distância nós podemos nos manter unidos em pensamento e vontade e juntos realizarmos mais esse estudo do Evangelho tão importante para nós em todos os momentos de nossas vidas, mas principalmente no momento atual, nesse momento em que precisamos ainda mais de Jesus em nossas vidas, em nossos corações, em nosso pensamento e em nossas atitudes. E hoje nós temos um estudo muito lindo do tema do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que estudar sempre. E o tema de hoje está no capítulo 14, que é um tema muito lindo, que tem como título Honra a teu pai e a tua mãe. E aqui então Jesus e todos os Espíritos nos convidando a honrar o nosso pai e a nossa mãe, e também por consequência honrar os nossos filhos, né? Então é um capítulo muito lindo e tem muitos autores que ainda ampliam muito mais esse sentido de pai e de mãe. Pai, Deus, honrar a Deus. Mãe, a mãe terra, a gente honrar a terra, essa terra que nos alimenta, que nos mantém vivos, que nos dá o sustento, que precisamos respeitar mais o nosso planeta, precisamos cuidar mais dessa nossa mãe, né, que tem realmente chamado a nossa atenção para isso. Então, além desse sentido de honrar pai e mãe, que é o pai e a mãe, os espíritos que nos deram a oportunidade de reencarnar, mas também pai, o nosso Deus, nosso Criador, e a mãe, a nossa mãe terra. E nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles começam com um tema belíssimo que é o de piedade filial, nos convidando, nos lembrando da importância de honrar pai e mãe. E aqui o Evangelho vem nos ensinar que nós temos que ser caridosos, bondosos com todos os nossos semelhantes, com todos aqueles que se envolvem conosco, né? Sempre que possível a gente amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante, respeitar. Mas o honrar pai e mãe é um convite ainda maior. É um convite para sermos caridosos, respeitosos, bondosos com aqueles espíritos que nos deram a oportunidade de reencarnar, de estarmos juntos aqui mais uma vez nessa vida e temos a oportunidade de aprender, de evoluir e de encontrar o nosso caminho que levará a Deus. E então eles vêm então nos convidando a respeitar ainda mais esses seres que são nosso pai, nossa mãe aqui na Terra. E é um convite muito bonito e vem dizendo que nós temos que ter o cuidado para com eles, principalmente na idade mais madura, né, que nós chamamos de terceira idade, quando são idosos, dar a eles todos os cuidados necessários, todo o atendimento, todo o respeito, todo o diálogo, todo o amor, todo o carinho de que eles necessitam, porque eles vão necessitar de muitos cuidados, assim como nós, né? Nós também um dia vamos precisar de todo esse cuidado e dessa atenção, né? E ainda aqui no Evangelho ele vai dizer que muitos dizem assim, mas como é que eu posso fazer isso por meu pai ou pela minha mãe, sendo que eles me abandonaram, sendo que eles não me trataram como um filho, né, como um filho amoroso, enfim, mas aí o Evangelho vai dizer que esta conta não é nossa, que nós temos que fazer a nossa parte. O que eles fizeram por nós, eles vão responder com Deus, porque essa é uma das missões do homem e da mulher na Terra. Quando eles recebem um filho, eles precisam aproximar esse filho a Deus. A nossa grande missão como pai e mãe é essa, aproximar nosso filho a Deus, e vamos fazer o nosso melhor. Se o nosso pai, nossa mãe, o nosso mentor, enfim, nossa avó, aquele que foi responsável por nós, não conseguiu atingir a sua tarefa, essa conta quem vai acertar é ele com Deus, é essa pessoa com Deus. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos cuidar bem dos nossos idosos, do nosso pai, da nossa mãe, daquele que nos deu a vida. Pode não ter sido o pai biológico que nos criou, uma avó, um tio, um parente, não importa, né? Mas aquele que realmente nós consideramos como pai ou como mãe, vamos fazer o nosso melhor. E assim o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, inicia
com esse belíssimo convite a todos nós, que muitas vezes a gente esquece, né? A gente se envolve tanto nas nossas atividades, no nosso trabalho, nas coisas que nós temos que fazer e não damos a atenção devida àqueles que são responsáveis, que foram responsáveis pela nossa reencarnação aqui na Terra, que aceitaram, né, estar conosco aqui na Terra. E é importante, quando nós falamos de piedade filial, quando nós falamos em família, é importante a gente entender que todos nós fazemos parte de duas famílias, né? E quem passou esse conceito de família universal para nós foi Jesus. Na passagem que está em Marcos e que está em Mateus, né, quando ele diz assim que ele estava, a passagem é mais ou menos assim, ele tendo vindo para casa, ele reuniu-se com uma multidão, né, e ele estava assim fazendo uma refeição e conversando com muitas pessoas numa casa. Aí alguns parentes que estavam próximos, eles foram se chegando próximo dessa casa e eles pediram para falar com Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus queriam falar com eles, né? Então falaram assim para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Lembre-se, está em Marcos no capítulo 3 e Mateus no capítulo 12. Né? E aí ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, nesta passagem que está em Marcos e Mateus, ele amplia o sentido de família. E quando nós falamos de honrar pai e mãe, então nós vamos tentar entender. Se Jesus nos coloca todo como uma família universal, colocando a todos como irmãos, quando ele nos ensinou, né, na oração dominical, Pai Nosso, nos colocando a todos como irmãos, é essa construção de família universal que nós temos que fazer diariamente. Ele ampliando esse sentido, ele então nos mostra que as nossas relações corporais, elas são transitórias. Hoje eu sou mãe da minha filha, né? Minha mãe é minha mãe, mas no passado pode ter sido filha, mãe, tia, né? E no futuro só Deus sabe. Mas quando ele nos convida a chamar a atenção dessa família corporal, que tem isso também, né, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, as duas famílias que todos nós fazemos parte, a família corporal e a família espiritual. A família corporal são as pessoas do mesmo sangue, pai, mãe, filhos, né, e os agregados também, né, a esposa, a sogra, o sogro, todos eles fazem parte da família corporal, né, mesmo os agregados, e que nós temos um compromisso com essa família. É um compromisso que muitas vezes nós chamamos para nós e que é importante sim que a gente se relacione bem com esses espíritos da nossa família corporal, que podem ser espíritos simpáticos, ligados por relações simpáticas anteriores, mas também podem ser espíritos completamente estranhos, afetados por antipatias igualmente anteriores. Porque a família corporal, ela está arraigada nas vidas passadas. A família corporal, que vem da nossa família espiritual. Então, nós vamos encontrar na nossa família corporal agentes diversos, ou seja, afetos e desafetos. Mas tudo isso para o crescimento, para os ajustes e reajustes nessa relação. Todos nós somos professores, todos nós somos alunos, todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender na família corporal. Por isso que é importante que a gente aceite, compreenda, conviva com essa família e não fuja. É incrível como é a vida, né? As coisas acontecem de uma forma que virou e mexeu, a gente se encontra com a nossa família corporal. O universo conspira para que a gente esteja sempre juntos, que possamos nós promover esses encontros e estarmos sempre unidos com a nossa família corporal, convivendo, aprendendo, ensinando e nos reajustando com esses espíritos da família corporal, que lentamente nós vamos transformando eles em nossa família espiritual. Porque quando nós geramos um corpo, o corpo procede do corpo, mas como diz no Evangelho, nesse capítulo, mas o Espírito não. O Espírito é a criação de
Deus que uniu esses seres para a convivência mútua. Então, a cada pai e a cada mãe perguntarão para nós o que nós fizemos com os filhos que foram postos à nossa guarda. Se a piedade filial fala sobre o nosso honrar o pai e a mãe, nós também precisamos ser responsáveis pelos nossos filhos, aqueles que Deus nos confiou para aproximar esses seres a Ele. Ele confiou, é uma missão de cada pai, de cada mãe. Portanto, a família corporal, a família física é uma reunião de serviço, como diz André Luiz e Emmanuel em toda a sua literatura. São grupos de pessoas que se unem para então evoluir juntas. As nossas responsabilidades se agigantam, mas aí nós temos a oportunidade de trabalhar mais as nossas virtudes. Paciência, benevolência, caridade, o diálogo, enfim, é um convite diário para trabalharmos juntos com a nossa família corporal, honrar nosso pai, honrar a nossa mãe, honrar os nossos filhos, mesmo que de pais separados, nunca podemos perder isso de vista e fazer o nosso melhor, porque não é por acaso. Quando nós retornamos à pátria espiritual, nossa visão se amplia, nosso ponto de vista aumenta, nós podemos perceber o que fizemos em outras reencarnações. E aí nós vamos nos preparando, estudando no mundo espiritual e aí esperando uma nova oportunidade de reencarnação. E quando essa oportunidade ela nos é concedida, nós então pedimos, quiçá imploramos, para que a gente possa ter a oportunidade de recomeçar e tentar acertar dessa vez com aqueles seres que por algum motivo nós somos responsáveis pelos seus desajustes. As nossas escolhas, as nossas atitudes, por vezes, fazem com que os seres mudem os seus caminhos e acabam indo por caminhos não tão bons e ficam desajustados. Então nós pedimos, nós olhamos para isso no mundo espiritual, percebemos os nossos erros e imploramos para estarmos juntos com aqueles seres que nós de alguma forma desvirtuamos. Então não é por acaso que nós estamos na família que estamos. E não devemos de forma nenhuma, como diz esse capítulo 14, nos sentirmos ingratos, como ele tem um tema aqui muito lindo, que é um dos últimos aqui, que vai falar assim sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Não podemos nunca ser ingratos ou achar que nós caímos naquela família de paraquedas, né? Aquela frase de que eu não pedi para nascer, isso não cabe mais. Não cabe, muito pelo contrário. Mais que pedimos, nós podemos ter implorados para estar na família que hoje estamos. Então vamos bem aproveitar essa oportunidade, porque aí nós vamos transformando a nossa família corporal em família espiritual, que são aqueles grupos de seres com características comuns. E que nós vamos encontrar na nossa família corporal seres da nossa família espiritual. Espíritos que nós simplesmente amamos, que a gente se dá bem, que a gente se gosta e que a gente se une para uma luta em comum, né, nesses ajustes desses seres que por algum motivo se perderam em nosso caminhar. E aí juntos, numa mesma família, nós vamos encontrar seres tão diferentes. E Deus assim permite, como diz o Evangelho. Porque aqueles que estão com pouca luz, na convivência com seres com muita luz, eles crescem. E esses seres que já têm muita luz, muito conhecimento, na convivência com seres com pouca luz, eles aprimoram as suas virtudes. E aí ambos crescem juntos e nós vamos então transformar eles em nossa família espiritual, os verdadeiros laços espirituais. E é tão bom você poder conviver com seres que são simpáticos aos seus. Pode ser que a gente não encontre seres da nossa família espiritual na nossa família corporal, mas aí a gente vai encontrar próximo, né? Parentes mais distantes, amigos, irmãos da mesma casa espírita, né? Porque está escrito isso em um livro dos Espíritos, que um dos maiores prazeres concedidos ao homem na Terra é poder encontrar com seres simpáticos aos seus. Porque senão a gente não aguentaria, né? Então Deus sabe disso, quanto a vida é difícil. Então Ele nos permite sim reencontrar com espíritos simpáticos a nós,
de outras reencarnações. Também no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer então que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia, o da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Porque nada separam as pessoas que se amam. Muito pelo contrário, a reencarnação, ela une ainda mais. Portanto, que nós podemos ver que dois espíritos nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos. E nós vemos muito isso, né? Dois irmãos nascidos dos mesmos pais estão sempre brigando, né? Porque não conseguem perceber a grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos com esses seres. Olha, é muito lindo essa lição desse capítulo Evangelho segundo o Espiritismo. Vai falar sobre essa questão da ingratidão. Não sejamos nunca ingratos. Não vamos então mal falar ou mal dizer da nossa família, dos nossos filhos, do nosso pai, da nossa mãe, por mais difícil que seja. Vamos reconhecer que é uma oportunidade de recomeço, de estarmos juntos, de poder aprender e evoluir. E volto a dizer, não é por acaso que estamos juntos. Emmanuel, ele faz um comparativo, ele diz que a família corporal, que ele chama de parentela, né, é um cadinho de luta. Sabe aquele cadinho que fica depurando, né, o mel? Né? É um cadinho de lutas, que a gente dia a dia, com boas leituras, com o Evangelho no lar, nós vamos então transformando essa parentela, essa família corporal, em família espiritual, dos verdadeiros laços espirituais, né? Aqueles seres que se unem no espaço, que não importa onde estão. Uns podem estar encarnados, outros não. Mas que aqueles que não estão encarnados, eles nos apoiam, eles nos inspiram, eles nos cuidam para que possamos vencer e possamos crescer e poder voltar ao convívio com eles. É muito linda essa lição. E quando Jesus fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, nessa passagem de Marcos e Mateus, do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Mateus, é um convite que ele faz a cada um de nós, né, nos chamando para a construção dessa família universal, dessa família fraternal. Porque hoje nós encontramos com seres que são tão caros aos nossos corações e nós respeitamos, nós amamos, nós cuidamos. Se nós pudéssemos fazer isso com todos os nossos irmãos do planeta, não haveriam guerras. Nós não íamos ficar mentindo, nós não íamos ficar assim tão egoístas, né? Porque a ingratidão é um ato de egoísmo. Né? Achar que o mundo nos deve alguma coisa, né? Ah, Deus me esqueceu aqui nessa família. Isso é uma ingratidão, porque não conseguimos reconhecer a grandiosidade da oportunidade que estamos vivenciando nesta vida. Jamais sejamos ingratos e vamos reconhecer que esses laços espirituais, né, eles podem estar na nossa família corporal como não. Mas esses laços, verdadeiros laços espirituais, eles não estão apegados à matéria. A nossa ligação com eles são um verdadeiro afeto. São ligações mais purificadas. É uma afeição espiritual, sincera. Né? E aí nós vamos realmente seguir com esse grupo durante muitas e muitas vidas. Né? Por isso que a gente pode encontrar, por exemplo, numa mesma família, um neto, por exemplo, que se parece muito com o avô. Nossa, parece seu avô. Seu avô falava assim também, seu avô dizia isso também, né? Por quê? Porque nós já vivemos juntos em outras reencarnações, frequentamos as mesmas escolas, vivemos juntos vidas e muitas vidas, entendeu? Então nós temos uma tendência a pensar de forma muito parecida com aqueles seres que nós já convivemos muitas vezes, né? Então, e aí você junta os antepassados com os descendentes, né? E fica aquela coisa. Mas a reencarnação, ela dá uma estreitada nesses laços mesmos. E é muito bonito. E eu queria partir para o nosso encerramento. Teria tanta coisa para a gente estudar mais sobre essa questão da piedade filial, né? Mas acima de tudo, nos lembrar de honrar o nosso pai, a nossa mãe, não sermos ingratos. Mas eu queria pegar esse último minutinho que nós temos aqui para falar sobre os verdadeiros laços espirituais que nós vamos construindo, que são os nossos
espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, que se afeiçoaram a nós desde o nosso nascimento, que estão conosco desde os nossos primórdios. A missão desse espírito, a missão desse anjo da guarda é de nos proteger, é como de um pai que está conosco aonde quer que estejamos, eles estão conosco. É lindo, isso está no livro dos Espíritos, na questão 485 e seguintes, e não deixem de ler a doutrina dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, que são os nossos verdadeiros laços espirituais, aqueles laços que não são nós não, né, mas são aqueles laços lindos, floridos, né, aqueles brilhantes que nos unem a esses espíritos, que nos protegem, que nos cuidam e que nos inspiram, assim, o nosso sucesso é o sucesso deles, o nosso fracasso é o fracasso deles, se não por nós, que muitas vezes a gente não tá nem aí pra gente, né, mas por eles, esses nossos anjos, nossa verdadeira família espiritual. Vamos fazer melhor as nossas escolhas, vamos caminhar num caminho reto, num caminho de retidão, de fazer bem as nossas escolhas, caminhar por um caminho de caridade, de amor ao próximo, de crescimento espiritual, porque eles estão ali nos apoiando, nos cuidando e nos amparando. Nunca vamos nos esquecer desses espíritos que são os nossos protetores espirituais. Muita paz a todos, não deixem de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o Evangelho no lar e logo logo nós estamos juntos novamente. Muita paz, fiquem todos com Deus, que assim seja.